E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te orientar sobre qual a melhor hospedagem você deve escolher para colocar seus sites, tá? É importante te frisar o seguinte, eu não vou falar que uma empresa específica, X ou Y, eu vou te ensinar o conceito por trás da coisa, tá? E isso aqui vai ser muito melhor do que eu te indicar uma empresa específica, tá? Na verdade eu vou falar uma que eu uso aqui, que tem dado bons resultados para mim, mas eu não vou te dizer exatamente contrate essa ou contrate aquela. Eu vou te explicar o conceito por trás da coisa, o fundamento, para que daí você entenda como que funciona a hospedagem e você possa decidir qual você deve contratar, tá bom? Caso você não me conheça, meu nome é Marcelo Rocha, sou designer. Mais uma vez te convido a seguir aqui no meu Instagram para continuar me acompanhando, ter um contato próximo comigo. Pode mandar uma mensagem lá que eu vou te responder. E também convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos relacionados ao desenvolvimento de sites. E como eu sempre digo, o objetivo desse canal não é apenas ensinar a fazer sites, mas também como você pode fazer e vender esse serviço, tá? Para que você consiga chegar no faturamento alto, assim como eu e meus alunos, que já faturamos mais de 10 mil por mês criando sites, tá bom? Então, olha lá, vamos lá para a tela do meu computador, que eu preparei um mapa mental que vai ajudar você a entender exatamente esse conceito. Preste bastante atenção em tudo que eu vou te falar aqui, que vai fazer diferença, tá? Muito bem. Então, qual é a melhor hospedagem que você deve escolher, né? Qual que é a melhor opção? Antes de mais nada, você precisa entender o que é hospedagem, caso você ainda não saiba, tá? Uma hospedagem, ela é simplesmente, em resumo, né, uma hospedagem é um computador remoto, ou seja, um servidor, né? Caso você não saiba o que é um servidor, é um computador bem potente, grande, bem parrudo, que nós chamamos, né? E esses servidores, eles ficam normalmente em data centers, que são alguns lugares que tem vários servidores, vários desses computadores que ficam 24 horas por dia ligados, enfim. E aí esses computadores, esses servidores, né, eles armazenam os arquivos do seu site, tá? Seu site é literalmente uma pasta que fica no seu computador, tá? Então, um site não está no ar na internet por mágica, tá? Quando você acessa qualquer site, você acessa aqui, por exemplo, o globo.com, então, tudo isso aqui que está aparecendo, ó, imagens, tá vendo? Texto, configuração de cores, botões, links, enfim, banners, às vezes até vídeos, né? Tudo que é um site que existe na internet, ele tem que estar hospedado em algum lugar. E ele está hospedado em um servidor que é uma máquina extremamente potente, como eu te falei, tá? Isso vale para qualquer site na internet que está online, certo? Com isso em mente, então, você entende que o seu site é como se fosse uma pasta com vários arquivos ali. Dentro dessa pasta vai ter as imagens, as informações e assim por diante, tá certo? Então, entendendo isso, você sabe que funciona dessa forma, tá? E hospedagem é justamente isso, né? É um lugar onde vai ficar, como o próprio nome diz, né, hospedado os arquivos do seu site, nesse computador que vai ficar hospedado, tá bom? E aí, então, a partir disso, eu quero que você entenda agora quais são os tipos diferentes de hospedagem que existem, tá? Eu poderia simplesmente falar uma empresa X ou Y, mas ó, antes de te dar esse recado, olha para mim, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Tem muita gente aí que simplesmente indica hospedagem X ou Y porque quer ganhar com link de afiliado, tá? Eu garanto para você que, assim, o que eu vou te falar aqui é a melhor solução, tá? Vai por mim que é a melhor solução. Eu não tô ganhando nada aqui, nenhuma de possíveis empresas que talvez venha a citar aqui tá me pagando nada. Inclusive, vários já me mandaram mensagem no direct, já recebi e-mails com propostas de empresas de hospedagem querendo que eu indique elas. E eu simplesmente não faço isso e não vou fazer, tá? Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Sabe por quê? Porque o meu objetivo é te mostrar a melhor solução. Tá? Eu não quero simplesmente indicar algo para que eu ganhe uma comissão de afiliado por você contratar. Tá? Se eu falo aqui para você uma coisa, é porque eu testei e eu sei que é a melhor solução. Tá? Então pode confiar em mim. Aquilo que eu te indico aqui, eu não preciso ganhar nada de comissão. Se o negócio for bom, eu indico de graça. Tá? Mas eu indico aquilo que eu realmente sei que é a melhor solução. É uma coisa que, infelizmente, eu vejo que a maioria, de forma triste, eu tenho que te dizer que a maioria dos youtubers, pessoas relacionadas ao desenvolvimento dos sites, não faz isso. A maioria deles indica algo simplesmente para você comprar com link de afiliados, mas pergunta para ele se é a melhor solução. Tenta escalar o servidor. Tenta colocar bastante sites lá para ver. Tenta colocar bastante acesso para ver o que acontece. Vai dar bucha, tá? Por quê? Porque essa pessoal, e primeiro, muitos deles nem sabem esse conceito que eu vou te apresentar agora, do que é os tipos de hospedagem. Outra coisa, às vezes até sabe, mas não sabe a fundo como que isso funciona. E terceiro, como eu falei, existem segundos interesses, né? Eles querem simplesmente que você compre para que eles ganhem comissão. Tanto faz se o seu site vai ficar no ar, se ele vai aguentar acesso ou não vai, tá? Se você vai conseguir nota máxima de performance ou não. E a escolha de hospedagem é uma das coisas importantíssimas para que você possa, de fato, construir um site que tenha alta performance, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou entender agora. E olha, pode ter certeza que o que eu vou te mostrar agora
tem valor, tá? E são pouquíssimas pessoas que falam isso, é um conteúdo de extremo valor, beleza? Escasso de valor. Bora lá então que eu vou te explicar agora. Vamos então entender os tipos diferentes de hospedagem. Existem basicamente 3 tipos diferentes de hospedagem, tá? 3 tipos diferentes. O primeiro é o pior de todos, tá? E infelizmente a maioria das empresas aí oferece esse tipo de hospedagem. Eu não vou falar nomes porque eu não quero causar polêmica, eu não quero ter dor de cabeça. Mas quando eu falar hospedagem compartilhada, as principais hospedagens aí do Brasil, enfim, as mais conhecidas que tem por aí, fazem esse tipo de serviço de hospedagem compartilhada, tá? Ele é o pior tipo, sabe por quê? Por causa que é uma máquina física com milhares de sites dentro dela que está dividindo recursos. Como assim, ó? Presta atenção, olha de novo aqui para mim, ó. Imagina o seguinte, imagina que você mora num apartamento dentro de um prédio, tá? Então você está aqui num prédio, o prédio tem, sei lá, 50 andares diferentes, cada andar tem 4 apartamentos, por exemplo, tá? E você tem um apartamento dentro de um desses 50 andares. Se um apartamento de algum vizinho pega fogo, acontece um incêndio, tem algum tipo de dano estrutural, uma hora esse problema vai afetar o seu apartamento, vai afetar também todos os outros que estão lá dentro desse prédio, tá? Com isso em mente, a hospedagem compartilhada é a mesma coisa. É uma máquina física que possui milhares, às vezes até milhões de sites dentro dela. E se um desses sites recebe algum tipo de ataque, trava, tem um pico muito grande de acessos, isso vai afetar os outros sites. De alguma forma ou de outra vai afetar os outros sites. É por isso que muitas vezes as pessoas, às vezes até conseguem criar um site otimizado dentro de uma hospedagem compartilhada, só que aí do nada esse site fica lento. Por quê? Porque existe um volume muito grande de variáveis que pode atrapalhar a hospedagem, pode atrapalhar os sites que estão dentro dela, entendeu? Então não tem como dizer que esse é uma hospedagem estável. Você depende de outros sites que são de outras pessoas que estão dividindo os mesmos recursos com você. Então imagine lá que a máquina tem, sei lá, 10 GB de memória RAM e eu estou chutando valores, tá? Por exemplo, 10 GB de memória RAM, um espaçamento de 1 tera, por exemplo, e um processador de 8 cores, por exemplo, ou 4 cores. Esses recursos dessa máquina estão divididos entre milhares e milhares e milhares de sites. Tá certo? Por isso que às vezes acontece um problema em outro site e afeta o seu, assim como o seu também pode afetar outro, tá? E a mesma coisa com questão de segurança. Às vezes o servidor acontece algum tipo de invasão, pode afetar o seu, tá certo? E olha lá, vamos voltar para minha tela. Exemplo. Imagina só que uma única máquina tenha 2.386 sites. Deu problema em um ou dois sites aqui, afeta todos os outros, tá? Então, essa é a hospedagem compartilhada. E ela normalmente é muito mais barata. Essas hospedagens normalmente são muitas empresas que oferecem, justamente porque elas são mais simples, tá? Mas não é, vai por mim, não é a melhor solução nem para você que desenvolve sites e nem para o seu cliente, tá? Muitas vezes você vai acabar fechando um cliente de criação de sites e às vezes você fala para ele, olha, eu preciso que você contrate uma hospedagem para mim. E aí ele vai lá e contrata hospedagem compartilhada, tá? Então olha só, você indicou uma hospedagem para ele contratar e ele foi lá e contratou. E não foi a melhor opção para você, porque você muitas vezes não ganha nada, simplesmente indicar. Às vezes pode até ter um link de afiliado, mas ganha pouco. E segundo, não é a melhor opção para o cliente, porque ele está correndo esse risco aqui, ó. Entendeu? Além do site dele, com certeza vai ter menos performance, tá? Então, entendendo esse primeiro tipo de hospedagem compartilhada, que é o mais comum, você vai ver várias e várias e várias empresas do Brasil oferecendo isso aqui. Temos agora o segundo tipo de hospedagem, que é a hospedagem dedicada. Tá? O que é uma hospedagem dedicada? Como o próprio nome diz, é uma máquina dedicada para uma única tarefa, para um único objetivo. No nosso caso aqui, um site, tá? Mas pode ser que seja uma máquina dedicada, por exemplo, para fazer um tipo de processamento gráfico, pode ser que seja uma máquina dedicada para enviar e-mails, tá? Não importa qual seja o objetivo. É uma máquina dedicada para uma única coisa, tá? E pensa só, como uma máquina física está dedicada para uma única tarefa, ela custa muito, muito, muito mais caro. É natural que isso aconteça, tá? Então, se você... Isso aqui, às vezes, pode ser comum dependendo do site. Se for um site de uma empresa muito, muito, muito grande, tá? Mas a maioria não usa isso aqui. A grande maioria, tá? Mas é importante que você entenda para que serve, tá? Essa hospedagem dedicada. E o terceiro tipo de hospedagem que, ó, vai por mim, é a melhor solução possível. Chama-se VPS. O que é VPS? Virtual Private Server, que vem do inglês, significa servidor privado virtual, tá? Eu já vou te explicar aqui um pouco mais sobre esses detalhes, ou melhor, vou explicar agora, tá? Olha só, um servidor privado virtual, uma VPS, é uma máquina física
que contém dentro dessa máquina física vários mini servidores virtuais, vamos dizer assim, dentro dela. E esses mini, embora seja uma única máquina física, esses mini servidores não afetam uns aos outros, tá? Como assim? Quer ver? Ó? Vou fazer um desenho aqui só para você entender melhor. Então, ó, pensa só que essa aqui é uma máquina física, tá? Isso aqui é um servidor, certo? Deixa eu só arrastar um pouquinho mais pro lado aqui. Ó, então, aí não adiantou nada. Agora sim, vou desenhar aqui, ó. Então imagina, ó, que essa daqui é uma máquina física, tá? Esse aqui é um computador, um servidor virtual, um servidor físico, tá certo? Dentro desse um servidor físico, é possível criar vários outros mini servidores dentro dele. Então, ó, dentro de um servidor físico eu tenho um outro mini servidor, eu tenho um outro mini servidor. É como, assim, dá a entender que é mais ou menos a mesma coisa que uma hospedagem compartilhada, mas não é. Por quê? Porque os recursos de um servidor aqui, ó, não afetam o outro servidor, entendeu? Uma coisa não afeta a outra. Diferente de uma hospedagem compartilhada, que uma hospedagem compartilhada ia ter, ó, N sites, e o problema de um afeta o outro, tá? Sempre acontece isso aqui, o problema de um afeta o outro, tá bom? Agora, como eu falei, um servidor virtual não afeta. Então, imagine, por exemplo, que essa máquina aqui, ó, deixa eu só desenhar aqui uns mini servidores. Entenda cada quadradinho desse como se fosse um mini servidor, tá? Não ligue para a minha destreza em desenhar quadrados. E aí, cada um desses servidores teria um site aqui, ó. Cada um deles pode ter N sites diferentes, mas os recursos de cada um deles são separados, tá? O recurso de um não afeta o outro, entendeu? Então imagina que esse servidor grandão aqui, que é esse quadradão, tenha, sei lá, por exemplo, 10 GB. Nossa, pai, tá muito horrível esse desenho, cara. Pelo amor de Deus. 10 GB de memória RAM, por exemplo, ó. Eu não vou nem escrever as outras coisas de processamento. Mas, ó, por exemplo, tem 10 GB de memória RAM. Esse aqui pode ser que tenha 4 GB separado só para ele. Esse aqui pode ser que tenha, sei lá, 2 GB só para ele. E assim por diante, tá? Não vou desenhar mais, porque senão você vai sair dessa aula aqui, eu não quero que você saia. Então, olha lá. O ponto é, cada um desses servidores virtuais não afeta o outro, tá? Existe um risco, só existiria o risco se esse servidor grandão aqui, ó, fosse desligado, tá? Se acontecesse um problema com esse servidor grandão, mas assim, é muito difícil acontecer. É 1 em 1 milhão, tá? Para ser bem sincero. Claro que dependendo da empresa de VPS que você escolhe, tá bom? E por isso que é a melhor solução, tá? E o legal disso aqui, ó, é que os planos de VPS... Ah, tá, vamos falar as vantagens agora. Deixa eu apagar esse desenho aqui feio, que vai ficar melhor para me te explicar, tá? Ok, apagado. Como eu disse, ó, é uma máquina com vários servidores virtuais. E a vantagem é que não divide recursos um com o outro. Por exemplo, como eu mostrei ali, ó, um servidor de 8 GB de RAM, um processador quad-core e 1 GB de armazenamento, por exemplo, pode ter, sei lá, 2 servidores. Não precisa ser necessariamente a quantidade dividida certinha, só para você entender um exemplo, tá? Então pode ser que tenha 2 servidores, um de 4 GB de RAM em um e outro 4 GB de RAM em outro. Processador dual core, né? Ou seja, metade dos cores desse aqui, então ele dividiria, depende do tamanho da VPS que você contrata, tá? O ponto é que uma máquina não interfere na outra, por mais que tenha milhares e milhões de sites e a outra tenha um site só, não vai afetar em nada, tá? Elas não vão dividir recursos, tá bom? E essa é a melhor solução, tá? E é um detalhe, né? O preço, por mais que seja... É um pouco mais caro normalmente do que a hospedagem compartilhada, tá? Normalmente isso aqui é cobrado em dólares, mas é sim a melhor solução. E o preço, assim, é um pouquinho mais caro, não é... Mas assim, não é nada extraordinariamente inacessível, como seria, por exemplo, uma hospedagem dedicada, que aí sim é realmente muito mais caro, né? Mas é um preço que dá para pagar, tá? Pra você ter uma ideia, existem empresas aí que oferecem a partir de, acho que 6, 7 dólares atualmente, tá? Então, não é por mês, né? Não é extremamente mais caro, dá para você contratar. E uma coisa que é legal aqui é que você tem possibilidade de escala, uma coisa que você não tem na hospedagem compartilhada. Se você já é desenvolvedor de sites, se você já tem alguns clientes, você oferece um serviço de hospedagem, você tem uma hospedagem compartilhada para você colocar os sites dos seus clientes, você sabe que isso aqui, quanto mais você coloca, vai ficando cada vez mais lento, vai ficando cada vez mais uma carroça. Vai enchendo, porque está dividindo cada vez mais recursos. Além dos sites que outras pessoas colocam na hospedagem compartilhada que também divide recursos do servidor com você, entendeu? Agora, quando você trata de uma VPS, não. É como se... Lembra que eu falei do exemplo do prédio, né? Na hospedagem compartilhada, você tem um apartamento no prédio. Agora, na hospedagem VPS, você é dono do seu prédio, assim como se fosse também na hospedagem dedicada. Você é dono do prédio inteiro. Então, você consegue controlar o que existe, o que acontece dentro de cada um dos apartamentos, de cada um dos andares do prédio,
Você está entendendo a autonomia que você tem? E aí o que acontece? Se acontecer qualquer um pequeno probleminha, claro que você pode monitorar isso se você quiser, mas digamos que acontecer algum probleminha em um desses sites no servidor, você já consegue rapar ele na hora, tá? Mas assim, esses problemas só vão acontecer se você não trabalhar de maneira preventiva, tá? Existem formas, existem técnicas que você consegue prevenir esse tipo de ataque, inclusive ativar backups automáticos, colocar sempre plugins de segurança, seguir algumas regras de segurança na hora de criar os sites e assim por diante, tá? Mas o ponto é, você tem autonomia, tá? E a qualquer momento, deixa eu voltar aqui para minha tela, a qualquer momento você pode fazer um upgrade. O que isso quer dizer? Imagine o seguinte, imagine que você tem lá o seu site e como eu falei, ele é uma máquina física, ele tem, sei lá, 500 MB de armazenamento, por exemplo, tá? Ai meu Deus do céu, lotou meu armazenamento e agora o que eu vou fazer? É simples, com um clique na VPS, simplesmente um clique, literalmente um clique em um lugar lá certo, você consegue fazer o upgrade desse plano da sua VPS. Então, em vez de 500, você apertou lá com um clique, 2 minutinhos depois, agora ele pega 1 GB. Ou melhor, vamos usar um valor real de armazenamento, né? Ele tem lá, por exemplo, 25 GB, esse normalmente é o plano mais simples da VPS, tá? Ele tem 25 GB de armazenamento, lotou, coloquei um monte de site lá, lotou esses 25 GB de espaço. O que eu faço agora? Você vai lá dar um clique, agora eu tenho 50 GB de espaço. Não deu. Você vai lá e dá outro clique e você consegue fazer upgrade. Tem vários planos dentro de uma VPS, tá? Você consegue mudar todos eles. E isso possibilita alta lucratividade. Você sabe por quê? Porque o dinheiro é como se você criasse uma hospedagem, entre aspas, compartilhada sua, só que você vai ter muito mais controle, porque você vai ter só muito menos sites, normalmente, do que uma empresa de hospedagem compartilhada tem, né? Que é essas empresas famosas aí, entendeu? Você vai ter autonomia de controlar o que acontece com cada um dos sites, sempre ficar de olho, tá? E isso vai te dar alta lucratividade. Por quê? Porque o cliente que pagaria, sei lá, R$300 por ano para ter uma hospedagem compartilhada, você pode oferecer a sua hospedagem para ele. E aí esse dinheiro que iria lá para a hospedagem compartilhada vem para o seu bolso. Você consegue escalar o negócio, tá certo? Quais que são algumas empresas de hospedagem VPS, tá? Eu vou falar algumas delas aqui, embora eu não digite. Como eu falei, eu não estou falando isso aqui, eu não estou ganhando nada, tá? Eu simplesmente estou falando porque eu testei e foi bom para mim, tá? Existem outras empresas de VPS, existem, tá? Mas eu vou falar aqui as mais famosas, que eu já usei e que para mim funcionaram muito bem, inclusive eu uso ainda, na verdade, tá? Algumas delas, por exemplo, ó, empresas de VPS. Normalmente essas empresas são americanas, tá? Tem, por exemplo, a DigitalOcean, tá certo? Tem a Linode, agora parece que mudou o nome para Akamai, alguma coisa assim, tá? Tem também a Vultr, tá? A Vultr é legal porque ela tem data center no Brasil, tá? E também existe uma outra, essa daqui eu não testei, mas assim, eu sei que é uma das melhores, tá? E assim, quando eu falar o nome você já vai saber, que é a Amazon, né? Amazon AWS, tá? Porém a forma de configurar é um pouco diferente das outras, né? Eu mesmo não sei ainda configurar, mais pra frente eu vou aprender, mas essas daqui eu já sei configurar, que é um servidor, assim, é uma máquina, né? Normalmente é um sistema operacional Linux, né? Que funciona em servidores, principalmente quando é um servidor que a gente tá trabalhando com WordPress, né? Que é a forma como eu ensino você a criar sites aqui no canal, tá bom? Então essas são algumas empresas, tá certo? E aí, você também consegue, dentro do VPS, escolher o local do data center, tá? O que isso aqui significa? Ó? Quer ver? Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Deixa eu só compartilhar. Deixa eu só mudar aqui para uma outra tela para eu te mostrar uma coisa. Deixa eu achar aqui. Olha só. Vou abrir aqui numa guia anônima, vai ficar mais fácil para você ver. Ó. Olha só. Aqui, por exemplo, eu estou com o mapa do Brasil aberto, tá? E na hora que você vai escolher uma hospedagem, VPS, você precisa escolher... Quanto mais perto é o servidor do lugar onde ele está sendo acessado, ou do lugar onde tem maior pico de acessos, melhor. Por exemplo, imagina que aqui você está fazendo um site que vai ser acessado na maioria das vezes aqui no Brasil, tá certo? Agora, se você tem um servidor que está aqui na França, por exemplo, ó, então, olha o tamanho do caminho que os dados vão ter que percorrer, uma solicitação de dados e uma resposta de dados. Então, olha a distância grande, vai ter que percorrer um oceano para ele transferir os dados. Agora, imagine que agora vamos mudar o cenário, em vez você está desenvolvendo um site onde a maioria dos acessos é no Brasil e você quer que e o servidor, né, o data center da sua VPS fica no próprio Brasil, fica, por exemplo, aqui no estado do Paraná. Então, ele não precisa fazer toda essa viagem aqui para trazer os dados. Você simplesmente consegue acessar os dados aqui mesmo. Então, o caminho é muito mais curto. Ou seja, é muito mais... o site isso é um dos fatores que vai fazer o site carregar mais rápido.
tá? Porque você tem um servidor que está mais próximo do lugar onde está sendo acessado, entendeu? Deixa eu só fechar essa janelinha aqui, foi. Então, essa é uma das vantagens também da VPS, você consegue escolher o lugar do data center onde está o seu servidor. Claro que não é em todos os países, né, que existem data centers, principalmente das empresas, mas algumas empresas, como por exemplo essa daqui, a Vultr, já possui um data center em São Paulo. Ele é um pouquinho mais caro se você quiser usar o de São Paulo, tá? Normalmente, para nós aqui do Brasil, o de Nova York ele já é uma excelente opção, dá para conseguir resultados incríveis com o de Nova York. Mas se você quer um negócio a nível de Google, vamos dizer assim, a lá Google, você pode escolher um data center que esteja no Brasil, né? E a Vultr é uma empresa que tem um data center no Brasil, tá bom? Então eu espero que você tenha curtido entender esse conteúdo sobre a diferença das hospedagens, tá? Isso aqui vai te proporcionar escolher a melhor opção tanto para o seu cliente como para você, porque como eu falei, além de ser algo mais rápido, uma VPS, também possibilita lucratividade para você. Tem como você montar uma estrutura onde você ganha dinheiro oferecendo hospedagem. Cara, isso aqui é uma mina de ouro. Você cria recorrência. Por exemplo, depois de um ano que o site do seu cliente está dentro da sua VPS, você pode perguntar para ele se ele quer renovar. E ele paga outros 300, tá? Só que nesse período de um ano, quantos outros clientes que você não vai ter atendido? E aí depois de 2 anos, o cara vai ter que renovar anualmente novamente a VPS com você. Ele vai te pagar para você deixar o site dele hospedado no seu servidor. E aí, nesses outros 2 anos, outros clientes ainda entraram na fila. E assim vai. Você vai criando uma recorrência e vai virando um efeito bola de neve. E com o passar do tempo você começa a ganhar dinheiro, entre aspas, de maneira automática, simplesmente por ter o site dos clientes no seu servidor e manter eles lá online, tá? E assim, não é difícil, tá bom? Eu não vou falar nessa aula aqui porque ela já está um pouquinho longa, já deu mais de 20 minutos, mas eu espero que você tenha entendido esse conceito e ele tenha sido útil para você, tá bom? É isso aí, muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo mais uma vez. Não esquece de me acompanhar, continua aí ativando o sininho para você receber uma notificação sempre que um vídeo novo meu sair, que com certeza vai ser útil se você quer entrar de cabeça nesse mundo do web design e ganhar bem, como eu e outras pessoas já estão fazendo, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, um abração, deixa aqui embaixo seu comentário sobre o que você achou do conteúdo e é isso aí, até a próxima. Falou!